Olá pessoal, estou aqui para apresentar o trabalho de embriologia e histologia da professora Jaqueline Pinheiro. Nós ficamos com o conteúdo método de estudo de histologia. O objetivo principal da histologia é descobrir as relações estruturais que deverão contribuir para o entendimento dos processos vitais do organismo vivos. As estruturas, células, tecidos e órgãos são examinadas por transparência, sendo raras as estruturas suficientes delgadas para serem estudadas inteiras ao microscópio. Ou seja, essas três estruturas, que são tecidos, órgãos e células, para serem estudadas, elas têm que sofrer um corte, que é conhecido como corte histológico, para serem examinadas ao microscópio. Métodos empregados pelos histologistas são extremamente diversificados e, embora grande parte do conteúdo do curso de histologia possa ser estruturado em termos de microscopia óptica, a interpretação mais detalhada da ultraestrutura fica a cargo da microscopia eletrônica de transmissão, em virtude de sua maior ampliação e seu maior poder de resolução. Métodos de preparação. Os métodos de preparação se dividem em duas partes. Primeira, exame a fresco na célula em vivo. Consiste na observação de células vivas com a finalidade de verificar diferentes tipos de movimentos, estrutura celular, atividade fagocitária, os aspectos de reprodução celular, aspectos de ingestão, excreção e substância. O segundo método é o método de estudo pós-morte. É o método mais utilizado em histologia, que permite a obtenção de preparos histológicos permanentes para o estudo ao microscópio. Definição de histologia: é o estudo de tecidos vegetais. Tecidos, conjunto de células igualmente diferenciadas, com a mesma organização, com a mesma origem e com a mesma função. Ao lado temos a imagem referente aos tecidos. Tem as fibras, parequima, xilema primário, floema primário, epiderme e a colequima. Técnica de histologia. Colheita do material. Para fins histológicos e a obtenção de boas preparações histológicas, o material deve ser retirado de um animal anestesiado ou imediatamente após a morte. Tipos de colheita são biópsia, remoção de tecido vivo para a posterior análise histológica. A biópsia é um exame que consiste na retirada de um pequeno nódulo de qualquer parte do corpo. É um exame diagnóstico cujo objetivo é saber se na amostra há presença ou não de doenças ou câncer. Aí depois vem a necrópsia, remoção do tecido morto para posterior análise histológica. Também a necrópsia também é conhecida como autópsia, que é um exame usado mais em cadáveres. Por último, punção. A punção geralmente trabalha com agulhas grossas, é um procedimento um pouco mais complexo e necessita de cuidados e também de anestesia no local. Por último, temos a escarificação, ou raspagem, que pode ser feita em queimaduras ou colo do útero ou em feridas, ou escárias. Aí temos a fixação. A fixação evita a autólise celular e impede da proliferação de micro-organismos, preservando a morfologia do tecido, fornecendo maior resistência para as etapas seguintes. A desidratação consiste na remoção da água dos tecidos. Diafanização. A diafanização é uma técnica de conservação empregada pelos pesquisadores para estudar o esqueleto de tecidos ou animais pequenos, e deve, portanto,
Esses animais devem ser imersos em produto químico em que o álcool e a parafina sejam solúveis. Coloração: processo preparatório que tem como objetivo dar cor aos tecidos que são, com poucas exceções, incolores. Existem métodos de coloração que tornam evidente vários componentes dos tecidos celulares. Outros métodos usados em histologia: radioautografia permite a localização de substâncias radioativas ou de tecidos. Cultura de tecidos, cultivo in vivo para estudos de metabolismo de células. Centrifugação fracionada permite isolar quaisquer organelas e inclusões celulares para determinar sua composição química e estudar suas funções in vitro. Cariometria e ciometria permite verificar o volume do núcleo e da célula respectivamente. Histometria permite contar as diferentes estruturas de um tecido por unidade de superfície. Histoquimia tem por base a localização de compostos ou radicais químicos em áreas específicas de um tecido ou em componentes celulares, exemplo, íons, lipídios e proteínas. Ferramenta na histologia: microscópios e lâminas. Como nós sabemos, o instrumento mais utilizado na histologia são os microscópios e as lâminas, principalmente os microscópios, de transição, de varredura e de luz. A microscopia de luz se forma a partir dos raios luminosos de um feixe de luz que atravessa uma estrutura de determinado corte histológico. Confecção da lâmina histológica. Na confecção de uma lâmina é necessário que o tecido seja finalmente fatiado. Esse processo é chamado de corte histológico. Em seguida passa-se à etapa de fixação, cujas finalidades envolvem: 1. Evitar a digestão dos tecidos por enzimas existentes nas próprias células. 2. Endurecer os fragmentos. 3. Preservar a estrutura e a composição molecular dos tecidos. Ela pode ser feita por métodos químicos ou físicos, por congelamento rápido. Tipos de microscópio, como eu falei antes. Tem um microscópio de luz, o microscópio eletrônico, que é o de transmissão, e o de varredura. O microscópio de luz é composto de partes mecânicas e ópticas. O componente óptico consiste em 3 sistemas de lentes: condensador, objetivas e oculares. Microscópio eletrônico, que tem o de varredura e o de transmissão. O microscópio de transmissão, sistema de produção de imagens que possibilita altíssimas resoluções, permite a visualização de moléculas em partículas isoladas. Microscópio de varredura fornece imagens que se assemelham-se às tridimensionais, visualizando superfícies de célula, tecidos e órgãos. Microscópio de luz. O microscópio de luz é mais utilizado nas técnicas rotineiras de laboratório. Grande parte dos microscópios ópticos fornece um aumento de 1000 vezes e através dele é possível observar estruturas até a 100 milímetros. E é relevante lembrar que para que haja uma boa imagem, além do aumento, também é necessário nitidez da imagem, isto é, capacidade de observar estruturas individuais. Aqui nós temos a parte do microscópio, que é a parte de cima, a ocular. Essa outra, o revólver, a platina, o condensador, a iluminação, ou lâmpada. Aqui embaixo temos o suporte ou a base. Aqui temos as presilhas ou pinça, a objetiva.
E para finalizar, no nosso último slide, temos aqui a microscopia de contraste de fase e de contraste diferencial de transferência. A microscopia faz uso de um sistema de lentes que produz imagens visíveis de objetos quase transparentes, ou seja, que são invisíveis a olho nu, né? Não conseguimos enxergar, só enxergamos com o uso do microscópio. E por fim, nós encerramos aqui este trabalho. Muito obrigado.